Bom dia, Igreja de Cristo. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Amém. Muito bom estar junto com vocês novamente. Passei um tempinho no Japão de férias. Foi restaurador, foi inspirador, foi animador, foi tudo menos dor. Voltei com um monte de piada sem graça, porque lá o pessoal não sabia que eu era famoso por isso, eu fiquei fazendo só piada engraçada. Aí eu já tinha assumido a persona, não tive como voltar atrás. Aí acumulou tudo, agora estou cheio de inspiração aqui. Mas mais da graça de Deus, né? Eu sou um pouco ruim em compartilhar as coisas, então eu vou polvilhar um pouquinho na pregação para o pessoal saber como que foi. Foi uma experiência maravilhosa estar lá, graças a Deus. Nunca pensei que eu ia ter a oportunidade de ir, mas teve umas pessoas que me ajudaram com recursos para viajar, e lá mesmo o pessoal me acolheu nas casas, nos lugares, levou para comer, então Deus, ele é super gracioso e a gente vê o amor dele em momentos até inesperados, né? Mas, né? Só contando um pouquinho aqui antes da gente chegar no assunto. Eu fui lá para um casamento de um amigo, graças a Deus. Ele era o amigo, acho que de todos os que conviveram junto, cresceram junto, o que eu orava há mais tempo para encontrar alguém. E foi o último de todos, o penúltimo, né? Mas o pastor Joel tem orado, né? Mas graças a Deus. Teve o retiro das igrejas Holiness do Brasil no Japão, que são as igrejas, né, de fala brasileira, que estão lá, né, no Japão. E foi bênção poder estar com eles, encontrar o pessoal, conversar com a galera, cada um com uma história diferente de como foi para lá, né, de momentos diferentes de vida, algumas lutas, algumas alegrias, mas Deus é bom demais. Eu achei que eu nunca tivesse interesse de ir para o Japão, para falar a verdade, né? Porque eu sempre pensei na minha cabeça, não, eu sou brasileiro, né? Não quero falar em japonês, não quero aprender essas coisas, não quero ver monte, não quero ver templo, as pessoas gostam de passear nos lugares assim, né? E eu acho divertido que as pessoas acham bacana, mas é que eu não consigo nossa, né? Eu tô aqui num lugar diferente, nossa, andei pra caramba, nossa, tô com as costas doendo. Para mim não é tão legal esses passeios, né? Comer coisa foi bacana, mas comer coisa aqui no Brasil também tem bom, né? Então eu pensava que eu não tinha interesse nenhum. Mas eu pisei o pé, aí eu vi o país diferente, eu vi pessoas diferentes, eu vi tecnologia diferente, um oceano diferente. Falaram que eu tinha que colocar a mão lá só para falar que encostou no outro oceano. Aí eu molhei o tênis, foi horrível. Depois vocês assistem meu vlog secreto, que eu mostro tudo. Mas muita coisa diferente que deu para ver. E assim que a gente vê uma outra realidade, ver as coisas de perto, você sente algo diferente. Mas muito mais do que ver coisas, ver pessoas e poder estar com elas, né? Quando a gente é visto aliás, a gente vê e é visto de volta, é muito mais do que simplesmente ver coisas, ver lugares. Graças a Deus a gente poder ter esse ressoar junto com outras pessoas também. Essa foi certamente a segunda melhor parte de estar lá, que a melhor é sempre estar todos os dias com Jesus, né? Mas também, segunda melhor parte de estar aqui, o pastor Joel me falou ontem, né, a pregação vem junto com um temperozinho de saudade do púlpito da Holiness de Suzano, certeza, muita saudade. É ótimo estar aqui para compartilhar a palavra de Deus, estar junto com a igreja, dá uma sensação mais completa de estar em casa. Normalmente quando o pessoal fala assim, pisou o pé de volta de alguma viagem, né, dorme na sua cama, né, ótimo, né, viajar é bom, voltar também é bom. Não senti, para mim voltar foi horrível. Cheguei lá em casa, na casa não tem ninguém, né? Aí eu ficava, nossa, minha casa está toda suja, empoeirada, tal. Mas cheguei aqui na igreja, nossa, eu vi os irmãos, graça. Foi sensacional, e agora também. Agora eu consigo ver todo mundo de frente sem ficar com tanta vergonha, né? Porque eu normalmente sou muito tímido, mas eu tenho uma barreira de proteção que me ajuda aqui. Tem vezes que eu não estou nem com papel, o pessoal fala assim, tu não precisa de púlpito, né? Não, precisa, que o coração tá com medo, né? Mas graça do Senhor, é ótimo a gente estar em casa, é ótimo a gente estar junto com as pessoas, mas melhor ainda do que a gente estar em casa é Jesus estar na nossa casa. Graça de Deus. A gente está na nossa série de pregações, Jesus em casa, e que a alegria não seja apenas nesses momentos e ocasiões especiais que a gente tem encontros, que a gente tem experiências, mas todos os nossos dias no Senhor sejam nossa constante alegria. Hoje a gente vai meditar na história de Zaqueu, lá em Lucas 19, que ele teve um encontro sim especial com o Senhor, mas toda a sua vida a partir daquele momento foi transformada.
todos os seus dias, não apenas aquela ocasião, também quando os olhos dele viram e ele foi visto. A gente vai abrir lá em Lucas 19. Aliás, desculpa, eu não orei pelas crianças. Já comecei falando, né? Já foram embora. Senhor Jesus abençoa. Desculpa, gente, a empolgação aqui. Fazendo as coisas fora de ordem, né? Mas graças a Deus está lá. Ele não esqueceu, né? Mas a gente vai entrar aqui então no nosso texto lá em Lucas 19. A gente vai ler na versão NVI. Aqui. Vamos ler. A letra pequenininha no computador parece que faz todo sentido deixar o texto bíblico pequenininho. Chega agora, eu não consigo ler. Espero que não distraia. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu e subiu em uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque eu preciso ficar na sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou e disse ao Senhor: Olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorcer alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: Houve salvação nessa casa, porque esse homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Vamos orar? Senhor Santo Deus, a sua palavra é maravilhosa nos nossos dias. Revelação para nós, dádiva do seu amor no nosso meio. Nós te pedimos que o Senhor seja nesse momento de culto, de meditação na sua palavra, para que nós possamos bem compreender, bem receber da sua direção e ser constantemente levados pelo seu querer na sua palavra revelada em nós. Nós oramos sabendo que o Senhor está presente no nosso meio, o Senhor está com a sua igreja. Nós oramos com fé, com confiança e com tranquilidade no coração, em nome de Jesus. Amém. Em graça de Deus. O pessoal dos jovens falou que eu não consigo mais falar amém ou tirar foto sem falar essas coisas. Pegou no hábito tão forte que eu percebi que eu não consigo mesmo. Às vezes eu tento parar e sair dentro. Mas enfim, um pouquinho do contexto desse texto antes da gente começar a meditar. Jesus ele está já na parte final do ministério dele. A narrativa de Lucas ele faz de uma forma que vai demonstrando a jornada de Jesus ao longo dos lugares que ele vai passando. Ele passa pela Galileia, ele ensina, ele faz milagres, ele prega sobre o reino de Deus, ele envia seus discípulos, ele fala em parábolas, ele anuncia da morte dele e agora ele está prestes a chegar em Jerusalém. E é nesse momento que ele tem um encontro com Zaqueu. Zaqueu, então, já ouviu Jesus fazer um monte de coisas. Já ouviu falar de alguém que fazia milagres, de alguém que pregava. Ele tinha noção de quem era Jesus, por isso ele queria ver. Mas também, Jesus está numa sequência de ensinos. O que, nossa, pela graça de Deus, uma coisa que o pastor Joel, assim, ele faz a pregação exatamente no dia certo, usando, né, a super planejamento que é orar, né? Aí ele nem percebeu, mas encaixou perfeito. Semana passada, lá em Caraguá, o texto que eles me deram para pregar foi Lucas 18. E aí, eu estou aqui na sequência, na empolgação, Lucas 19. No texto do capítulo anterior, Jesus ele encontra um jovem rico, que pergunta para ele como faço para entrar no reino dos céus, para herdar o reino de Deus. E aí, Jesus ele responde, né? Você já ouviu que, né, foram falados nos mandamentos. E ele fala, não, mas eu faço tudo isso. Aí ele fala, então vende tudo que você tem e me segue. Que me seguir é mais importante. E aí ele sai triste. Essa é a história que a gente também conhece. E aí Jesus fala para os discípulos dele, nossa, como é difícil um rico entrar no reino dos céus. E aí a gente fala, nossa, é difícil mesmo, né? Passou um capítulo que para eles é simplesmente na sequência dos acontecimentos. E aí Jesus fala assim, não, eu vou salvar um rico agora. É difícil, mas para Jesus, difícil é só difícil. É sempre possível porque ele tem muita graça na nossa direção. Ele está aqui nessa sequência. Jesus fez um monte de coisa, já mostrou quem ele era. Jesus já se revelou, Jesus pregou a sua palavra, já anunciou a sua morte. E ele está aqui prestes a ter aquela entrada triunfal que a gente se lembra tão bem na Páscoa. E ele encontra com Zaqueu. Zaqueu improvável para ser salvo. Zaqueu ele era do grupo de pessoas
que é politicamente completamente oposto, aquele que é o traidor da nação, que cobra impostos pelo inimigo, que todos os compatriotas odeiam, e ele ainda era o chefe de todos esses aí, só por, né, não bastasse isso. Zaqueu, ele, olhando de fora, pensaria, acho que essa pessoa não vai ter interesse em Jesus, essa pessoa não vai querer se encontrar, mas ele tinha alguma coisa que estava chamando a atenção. E certamente a gente conhece o final da história, acabamos de ler também, encontra-se com a salvação. Mas isso porque ele tinha algo diferente daquele jovem que estava procurando Jesus para falar, mas olhando para as suas riquezas. Ele estava olhando para o próprio Jesus. Vamos ler de novo nos versículos 1 a 5. Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu, subiu na figueira brava para vê-lo, pois Jesus estava prestes a passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa porque preciso ficar em sua casa. Primeira coisa que a gente vê nesse texto é o momento que nós procuramos ver, que Zaqueu procura ver Jesus. É uma postura de iniciativa do nosso lado. Jesus estava lá no ministério dele, pregando e falando, mas aqui é interessante. Zaqueu, ele vai atrás, ele quer saber mais sobre Jesus. Algo dentro dele estava inquieto sobre isso. Ele, sendo o chefe dos publicanos, né, desse grupo de pessoas, talvez as pessoas pensassem nele como, né, não apenas um ladrão, mas o maior de todos os ladrões contrários a eles, e ainda baixinho, né? Tudo que tornava ele improvável de se encontrar com Jesus. Porque, né, naquela época as pessoas não passavam em lugares altos assim, Jesus estava lá, as pessoas estavam lá, não daria para ver. Se eu fosse mais alto, eu não conseguiria sentar aqui na frente, que daí atrapalharia o pessoal no momento do louvor, né? Estatura, fisicamente, parece uma coisa boba pra gente, mas fazia diferença ali. Existia ainda mais uma barreira, além da sua posição política, além das suas atitudes até então, também tinha a parte física. Mas ele se posicionou porque ele queria ver Jesus. Ele entendeu essa sua barreira e ele fez algo a respeito disso. Jesus sabia disso, conhecia ele e já sabia, chamou ele pelo nome, ele chamou com urgência. Jesus, ele tinha esse entendimento também. Zaqueu foi lá procurar olhar Jesus, mas Jesus já estava de olho. Ele olha para cima, ele vê Zaqueu, ele chama para casa, porque Deus é Deus. Deus conhece, Deus está perto, Deus sabe dessas coisas. Ele fala lá em Jeremias: sou apenas um Deus de perto, declara o Senhor, não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja, declara o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra, declara o Senhor. Deus, ele é Deus. Ele está nos céus, ele está na terra, ele está de longe para governar o mundo e ele está perto para conhecer as nossas circunstâncias. A gente ouve sobre Zaqueu, né, que ele era publicano, ele era o chefe dos publicanos, que as pessoas não viam ele bem, um pecador, mas Jesus conhecia de perto, porque Deus é um Deus que enche todos os céus e a terra. Deus é um Deus que conhece as circunstâncias e também a nós. Lá em Salmo 139, para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, também lá estás. Se eu tomar as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me susterá. Graças a Deus, porque Ele nos vê, de outra forma a gente não conseguiria viver. Graças a Deus porque Ele nos conhece, porque nem a gente entende muitas vezes os nossos dias, a nossa vida. Qualquer lugar, qualquer momento pode ser um encontro com Deus. Às vezes a gente espera algo muito especial, talvez esperar quando Jesus estiver passando para eu subir numa árvore, porque ali eu vou ter um encontro especial com Deus, e muitas vezes Ele nos dá graça de ter encontros especiais, momentos importantes, momentos intensos, que às vezes é uma virada completa da nossa vida, como foi também quando a gente se encontrou pela primeira vez e creu na sua palavra.
Mas Deus está em todo lugar. Deus conhece a nossa vida e todos os dias pode ser um encontro especial com o nosso Senhor. Basta a gente ter essa postura, a postura de procurar olhar para Ele. Será que tem feito alguma diferença nos nossos dias a gente saber que Deus está lá? Deus está em todos os lugares, Deus é presente. Será que eu tenho procurado vê-lo? Até eu ver o Japão cara a cara nos lugares, eu acho que eu não achava muito impressionante. Eu falava assim, o pessoal fala bem, acha que é legal. Não sei por que todo mundo fala da privada do Japão, achando que é bom. Nossa, cheguei lá, olhei, o negócio toca música, gente. É um banheiro diferente. Chama a atenção de uma outra forma. Até eu ver as pessoas, eu não conhecia a igreja que a gente tem lá. Até eu encontrar com o pessoal, até ter essa troca de olhar, a gente não sente mais profundamente. Tudo já estava lá, da mesma forma, né? O Japão estava lá, sempre existiram as pessoas que estão lá. Assim que eu encontrei, assim que eu vi, algo mexeu no meu coração. Deus, Ele está lá todos os dias nas nossas vidas. Às vezes pode parecer que Ele está distante, mas Deus está junto conosco. Nem sempre a gente está buscando olhar na direção de Deus. Nem sempre a gente tenta fazer algo a respeito das dificuldades do nosso dia. Às vezes você pensa assim, nossa, hoje eu estou meio cansado para ter o meu tempo devocional. Nossa, a rotina está difícil. Nossa, eu estou aqui no meio de... às vezes você está num evento, você não consegue um tempo a sós para ter um tempo a sós com Deus. Existem dificuldades normais que a gente pode enfrentar, assim como a altura de Zaqueu. Mas também existem contornos que a gente pode ter para que a gente possa ver Jesus. Deus nos vê. Será que eu tenho feito algo para olhar na direção dele? Zaqueu, eu acho que ele tinha essa consciência de que ele precisava ser transformado, de que alguma coisa precisava acontecer. Ele ouviu falar que Jesus estava lá e ele queria conhecer, queria saber quem era esse Jesus. E a gente vê na continuação do texto, versículo 6. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Assim que Jesus chamou. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu, porém, levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E aí Jesus respondeu, hoje houve salvação nessa casa, porque ele também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. O pessoal ao redor não estava entendendo o que estava acontecendo. Eles olharam Jesus e falaram assim, nossa, Jesus, você faz tudo tão bem, tudo tão certo, e agora você pisa na bola indo na casa de um pecador, e não só um pecador, né? O chefe dos piores que a gente não queria se envolver, e você vai lá. Talvez perder um pouquinho do meu conceito. Mas Jesus, ele não estava olhando a posição política de Zaqueu, Jesus não estava olhando a posição que ele ia ter, se envolvendo com alguém diferente, ele não estava vendo a estatura, ele não estava vendo outras coisas. Quando Jesus olha de volta, ele vê uma pessoa que precisa e que ele quer que seja salva. Aos que criticavam, olhando para as sujeiras da humanidade, seja de Zaqueu, até para eles mesmos, as pessoas que ficam olhando para os maus, para as dores do mundo, é desse mal que eles começaram a se cobrir. Nós, quando voltamos do culto e temos a nossa rotina, quando a gente passa por uma semana que é dia a dia, lidando com as questões do nosso trabalho, alguns do estudo, da sociedade, será que isso suga um pouco do nosso coração? A gente está exposto a tanta coisa que, algumas boas, mas muitas difíceis. A gente liga o noticiário, tanta coisa complicada. Será que quando a gente olha para o nosso redor, a gente está olhando para esses males do mundo, para as sujeiras da humanidade? Eu já comentei outras pregações que eu tenho lutado com questões de saúde mental, e eu percebi que quanto mais eu olho para a minha situação desesperadora e eu corretamente avalio que eu não consigo fazer nada, eu não tenho como solucionar isso sozinho, com as minhas forças. Eu percebo que esse abismo profundo que tem dentro começa a não ser algo fora que eu estou olhando,
mas algo que vem dentro de mim e começa a transbordar. Não é só o fundo do poço que é ruim, parece que eu sou o poço inteiro. O fundo dele, pelo menos. Quando a gente olha para os nossos dias, a gente tem, nossa, um tempo de adoração maravilhoso aqui, um culto de celebração. A gente tem uma banda bem preparada que nos ajuda a louvar o Senhor com junto com toda a igreja, com esse coro maravilhoso. E a gente volta, às vezes, durante o dia, acontece alguma coisa que o nosso olhar se volta para essa escuridão do mundo. É uma situação muito difícil que a gente enfrenta, às vezes, essa dualidade toda. Zaqueu, todos os dias dele deviam ser essa escuridão, porque todo mundo que estava em volta dele, os compatriotas dele, odiavam ele. E para falar a verdade, o pessoal do povo inimigo, a quem ele servia, provavelmente também não gostava dele também. Ele estava lá só entre inimigos, ele estava fazendo coisas terríveis, e por mais que ele tivesse um monte de riquezas, imagino que ele talvez não teria com o que usá-las para aproveitar que pudesse compensar toda essa escuridão que ele via. Lá, como chama? Tem um livro de Nietzsche, eu esqueci o nome, mas ele fala uma frase famosa, uma das frases mais famosas do Nietzsche, né? Ele diz assim: quando você olha para o abismo, ele te olha de volta. Porque ele fala que as pessoas que tentam contemplar demais os males do mundo, né, essas sujeiras, essas escuridões assim, começam a olhar tanto, a analisar tanto, entender tanto que se tornam parte delas. Quando você olha para o que existe de pior no mundo, o que de pior no mundo começa a brotar de dentro. E você se torna parte disso. Por outro lado, ele não falou isso, mas a gente conhece na palavra de Deus que quando a gente contempla do melhor dos melhores, quando a gente vê a luz de Jesus nos nossos dias, isso também brota do nosso interior. Lá no Salmo 63, a gente lê: certamente eu te contemplei no seu santuário, eu vi o poder da sua glória. O teu amor leal é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver, eu te bendirei e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita. Quando tem rico banquete, com lábios jubilosos, a minha boca te louvará. Basta só uma troca de olhares com Jesus, para a gente ter outra coisa inundando o nosso coração. Basta a gente olhar para a direção dele, contemplar quem ele é, para ter motivo de satisfação, para a nossa vida começar a se acertar, para a gente ter motivo de adorar, para motivo de levantar nossas mãos, motivo de expressar que Deus é o nosso Deus, Ele merece todo o louvor, toda a glória. A gente sabe disso, mas a gente começa a sentir mais disso quando a gente olha para a direção dele. Buscar Deus todos os dias é olhar para Ele. Não importa se a gente acha que a gente está longe, se a gente acha que a gente tem baixa estatura, não conseguiria. A gente precisa olhar para Jesus. Certamente Ele vai olhar de volta. Quando a gente está bem, olha para Jesus. Quando está passando por uma situação difícil, olha para Jesus. Se a gente está, entediado, olha para Jesus. Se você está perdido nos seus dias, olha para Jesus. Se está confuso, olha para Jesus. Quando você está ferido, olha para Jesus. E, que nem Zaqueu, talvez um pouco curioso, também olhar para Jesus. Parece algo bobo a gente dizer, mas faria toda a diferença nos nossos dias. Se a cada dia a gente pensar, qualquer coisa que estiver acontecendo, nossa, e se eu olhar para Jesus agora? O que será que do meu interior vai ficar diferente? Que luz que vai brilhar para mudar o que eu tenho vivido? Quando Ele nos olha, a gente experimenta essa transformação de Deus. Zaqueu, naquele momento, o primeiro encontro com Jesus. Mas certamente todos os nossos dias que a gente olha para Ele são dias diferentes de dias que a gente é distraído pela escuridão desse mundo. Quando eu estava lá no Japão, eu passei uma situação bem interessante. A primeira vez que eu fui sair, encontrar com pessoas, eu fui encontrar com a cunhada do Yuji, a família deles, né? Conheci a sobrinha dele antes de um monte de gente, que está lá no Japão. E ficou meio tarde, a gente ficou conversando, o dia foi muito bacana, a gente foi jantar junto. Eu nunca tinha saído sozinho lá. E aí eu peguei trem. E o trem lá é um pouco mais complicado do que o trem aqui. Aqui tem, umas 5 linhas, 10 linhas, e é tudo reto.
Lá na mesma plataforma você pode pegar várias linhas diferentes, dependendo do horário, dependendo da cor do trem e do que está escrito, que eu não sei ler. Graças a Deus que tem o anúncio, que eu também não sei entender. Mas o Google Maps, ele fala assim, pega o trem tal. Eu não consegui seguir as instruções. E aí eu peguei o trem corretamente, que ia para a direção que eu precisava. Eu falei, nossa, descobri o trem certo. Ele não parava no ponto que eu queria. Porque esse trem é um trem especial que não para todas as estações. Ele é um trem expresso. Ele vai lá e para só nas estações grandes e a igreja onde eu estava dormindo não era uma delas. Eu fui lá, a mesma distância entre o lugar que eu estava até a igreja, eu continuei da igreja até depois. Aí eu tive que achar o trem que voltava. Sem saber ler, sem saber entender, sem saber nenhuma dessas coisas. Eventualmente eu encontrei a direção. Já era 1h. Gente, é muito divertido se perder no Japão. Eu saí da estação, estava escuro. Tipo, a estação tinha luz, né? Aí se dava 10 passos, nada. E era tipo um lugar mais... Não era Tóquio, não era cidade grande assim. Era um monte de casinha pequena, né? Lugarzinho, não tinha parte comercial, loja. Eu estava lá, saí no escuro, não sabia o que fazer, tal. E aí eu olhei no mapa qual que é a direção para a igreja para eu voltar para lá, né? E falava assim, passa por essa viela... E daí depois sobe uma escadaria escura. E aí eu olhei, tipo, breu. Sabe aquela cena de filme? Você olha, tem uma rua assim vazia, parece até que tem aqueles ruidinhos, uma poeirinha passando. Você vê um vulto lá, você fala, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui. Comecei a andar lá no escuro, não sabia onde que eu estava. Só um parênteses. No dia seguinte eu descobri que era só um atalho que eu ganhava, sei lá, uns 20 segundos. O Google Maps podia ter me falado para andar pela avenida, mas não, ele falou para andar por lá. Enfim. Fui lá no escuro e aí eu cheguei lá na escadaria. Tinha uma escadaria, não estava iluminada também. Escada assim, não muito... Né, escada mais simples, para o pessoal que já foi no acampamento Shalom. Parecida com aquela escadaria que sobe para as alas de cima, né? Um concreto assim meio improvisado. Estava lá subindo um morro. Tem um monte de casa no meio do caminho, mas né, parece meio vazio. Bifurcação em todo canto. E eu, morrendo de medo, estava lá, olhando para o escuro, olhando para as coisas. E eu falei, nossa, eu não vou chegar. E aí, toda vez que eu olhava para as bifurcações, nenhuma delas estava iluminada para eu saber a continuação. Mas como eu sabia que a igreja ficava na parte mais alta, eu só continuei para a bifurcação que subia. Depois eu descobri que eu quase entrei na casa de várias pessoas. Acho que eles estavam com mais medo que eu, se tivessem acordados. Mas quando eu cheguei no topo do morro, tinha uma luz apontando assim no meio da rua. E aí dava para ver as casas em volta. E aí quando eu parei de olhar para o escuro e eu vi que tinha uma luz apontando, eu fui para a luz e pensei assim, nossa, Deus está me dando um sinal, eu vou em direção à luz e eu vou chegar no lugar certo. Tinha uma outra luz nas minhas costas, depois eu descobri. A igreja ficava lá de trás. A questão é que quando a gente vê, a gente consegue ser conduzido para algo diferente. A nossa perspectiva não muda. Não é mais medo do escuro, cheguei na casa de Deus. Literalmente lá, porque a igreja representa, né? Nossa, foi uma alegria chegar lá. É uma alegria a gente encontrar com a luz de Cristo nas situações mais simples do nosso dia, até as coisas mais profundas que a gente pode passar. Agar, ela passou por algo semelhante lá em Gênesis, quando ela fugiu da sua senhora, porque estava sendo maltratada, e o Senhor a encontrou, Deus. E ela disse assim, e diz assim sobre ela, este foi o nome que ela deu ao Senhor, que havia lhe falado, tu és o Deus que me vê. Porque ela disse, teria eu visto aquele que me vê. Uma escrava que estava sendo maltratada pela sua senhora, e o senhor dela disse, né, para a senhora que maltratava, você pode fazer qualquer coisa, está nas suas mãos. Ela fugiu de tanta dor que ela estava passando. Um encontro com Deus, ser vista pelo Deus que ela viu, fez ela querer voltar e ter a descendência que de fato também se tornou numerosa. Ter um encontro com o Deus que nos vê precisa transformar nossos dias. Se não está, porque a gente está de olho fechado, gente. Não espere Jesus passar a um lugar específico para a gente subir numa árvore. Vamos olhar para Jesus, porque Ele certamente olha de volta. Se tem alguém que tem passado por questões difíceis, se tem alguém que precisa desse encontro com Jesus, vamos orar juntos. Mesmo também aqueles que já tiveram esse encontro maravilhoso, que a salvação faz parte da sua vida. Se você já tem motivo para louvar e ter esperança, então não se esqueça, vamos orar também, para que todos os nossos dias sejam esse olhar
e receber o olhar de volta. A gente olhar para o santuário e glorificar a Deus, ser saciado a cada momento como numa maravilhosa refeição. Louvar o Senhor com um coração alegre. Seja todos os nossos dias. E se tem alguém que não conhece a palavra de Jesus, se não teve um encontro com Cristo, como tem sido a sua vida olhando para as dores do mundo? É tudo muito difícil. Os poderes estão nas mãos de quem a gente não confia, os conflitos estão em todos os lugares, muita angústia que vem do interior também. A boa notícia é que Jesus é a luz no meio dessa escuridão. Ele é a salvação, a nossa solução. Não é sobre olhar o lado bom e olhar o lado ruim, é olhar para aquele que é verdadeiramente bom no nosso meio. Então fica o convite também, se tem alguém que nos acompanha e ainda não conhece, tenta olhar para Jesus, ver o que acontece. Vamos juntos orar então, pedindo que o Senhor atue poderosamente nos nossos dias, que não seja apenas pequenos encontros pontuais, mas seja uma vida inteira de transformação no Senhor. Que seja todos os dias saber que o olhar dele para a nossa direção enche nossas vidas, enche nossa rotina, enche o nosso cotidiano, enche a nossa manhã de segunda-feira, enche a nossa noite de sexta-feira. Todos os dias é Deus conosco, todos os dias é glória ao Senhor, todos os dias são iluminados pela sua graça, mesmo quando a gente está andando pelas vielas escuras. Todos os dias nós temos motivo para louvar e adorar. Que você possa pedir então que o Senhor abra seus olhos, que o Senhor te chame para a sua presença, que nós possamos buscar a cada momento intensamente, mesmo com barreiras no meio do caminho, para que o Senhor venha trazer da sua luz no nosso meio. Coloca diante do Senhor a sua vida, pede para Ele que Ele se manifeste, mas também faça um compromisso de buscá-lo. Senhor Santo Deus, nós estamos diante do Senhor, sabendo que o Senhor, que é presente em todos os lugares, está aqui também no nosso meio. Mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude a em todos os momentos, em todas as circunstâncias, olhar para a sua direção. Para que não seja apenas euforias momentâneas, mas para que nossas vidas sejam marcadas por essa transformação contínua, de vermos e sermos vistos pelo Senhor. Nos ajuda nos nossos momentos de distração, para que nós possamos nos lembrar que o Senhor é Deus. Nos ajuda nos nossos momentos de dor, para que nós possamos saber que acima de todas as coisas o Senhor está conosco. Nos ajuda nos momentos felizes, para que nós não nos apeguemos a outras alegrias que não são suas. Nos ajuda nos momentos que estamos com pessoas, para que nós possamos compreender o que verdadeiramente é ter comunhão e não simplesmente presença de outros. Nos ajuda a saber que o Senhor é Deus sobre nossas vidas e o Senhor é bom sobre os nossos dias. Se conosco, Santo Deus, para que nós possamos te ver. Ser também com aqueles, Senhor, que precisam te encontrar ainda, serem transformados. Ser com aqueles que ainda não se entregaram para o Senhor, mas nós sabemos que basta o seu olhar para mudar completamente rumos de vida que parecem não ter solução, não ter saídas. Mas o Senhor é Deus. Nós oramos como sua santa igreja que crê no seu santo nome, nome santo de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé? Como usar
Então receber a bênção do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito sejam conosco, a Igreja de Cristo hoje, para sempre.